Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal ABS Pasta. Você já sabe, nós somos um lugar onde que possa conversar sobre assuntos da atualidade sem qualquer viés político e ideológico. Hoje estou recebendo, com muito prazer, o professor Gustavo Lopes Pires de Souza. Ele é especialista em Direito Desportivo e Empresarial, consultor de negócios e influencer digital. Possui mestrado na área de Direito e doutorado. Ele atualmente é palestrante, professor e autor de diversos artigos e livros na área do direito. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui. Eu que agradeço, é um prazer e vamos falar um pouquinho desse tema que está bem quente. Sim, sim. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre apostas esportivas, não são as famosas bets que estão sendo regulamentadas aqui no Brasil e que vocês têm tanto interesse em saber. Enquanto a gente vai conversando sobre esse assunto, eu vou cozinhar para o professor um macarrão, uma pasta ao molho de tomate e bacon. Não percam, essa receita também é maravilhosa e vocês já sabem, todo o passo a passo e os ingredientes ficam na descrição do vídeo. Então, quem tiver interesse em reproduzir em casa, é só olhar na descrição que vai estar tudo lá, tá bom? Professor, vamos lá, eu estava ansiosa por essa entrevista, porque é um assunto que eu tenho muita curiosidade e muita dúvida, né? Então, antes de falar das apostas esportivas, propriamente dito, as apostas no Brasil, de forma geral, elas são autorizadas, elas são legais? Não especificamente sobre as esportivas, em geral. As apostas do Brasil, se a gente for fazer uma análise, elas não só são autorizadas, como elas são operadas pelo próprio governo. As loterias são apostas. Né? Você aposta em determinado número. É legal porque aqui no Brasil, a história das apostas, e aí a gente fala de cassino, a gente fala daqueles jogos mais tradicionais de antigamente, o pessoal vai para Las Vegas, aquelas maquininhas e tal. Aquilo tudo existia no Brasil até os anos 40. Né? Até o presidente Dutra, ele tinha uma esposa extremamente católica, e aí reza a lenda, ele chamava ela de Dona Santinha, reza a lenda que uma das promessas que ele teria feito a ela foi de, quando ele assumisse a presidência da República, ele proibir os cassinos. Então, por meio de um decreto dele, os cassinos deixaram de existir no Brasil. E a gente tinha, por exemplo, aqui em Minas Gerais, Araxá, todo aquele circuito das águas, né? Tinha muitos cassinos. Tem um prédio do cassino aqui na Lagoa da Pampulha, no Rio de Janeiro, enfim. A prática de jogos no Brasil ela foi largamente utilizada até ali os anos 40, salvo engano, 46. De lá para cá, estatizou-se as apostas por meio das loterias estaduais, a loteria federal. Chegou-se a ressuscitar o bingo ali no início dos anos 90, até na época ligado ao esporte, por meio da Lei Pelé. Então as entidades esportivas podiam utilizar-se dos bingos para poder angariar recursos, depois voltou a ser proibido. E agora, mais recentemente, quando o Estado brasileiro percebeu que as apostas esportivas eram um caminho sem volta, porque o mundo todo está fazendo, porque nós já estava também ficar proibindo aqui, porque com a internet você consegue chegar em qualquer lugar, o governo brasileiro falou não, isso em 2018, falou não, vamos liberar as apostas esportivas. Então em 2018 as apostas esportivas foram liberadas no Brasil. E aí é difícil às vezes pra gente falar, principalmente o pessoal mais leigo, como que cassino é proibido, como que o jogo do bicho é proibido, apesar de que todo lugar que a gente vai ver uma casa de jogo do bicho, né? E cria-se tanta dificuldade. As loterias são permitidas e tem se criado tantas dificuldades, tantas questões para o que diz respeito especificamente para as chamadas bets ou para as apostas esportivas. Mas as apostas esportivas ela tem algumas peculiaridades, né? Elas envolvem... O jogo de azar é aquele jogo que você não tem nenhum tipo de interferência no resultado, que ele depende simplesmente da sorte. Então a aposta esportiva não é um jogo de azar, que não depende da sorte. Sim. Depende de conhecimento e até tem um viés estatístico. E técnica, né, do time que está jogando. E o conhecimento de quem vai apostar, também, que sabe qual é o melhor time, sabe das circunstâncias. Sim. Mas tem um outro lado que preocupa muito, que é o lado da manipulação de resultados e que é um grande problema que tem sido
enfrentado no mundo inteiro. Nós vamos falar isso ainda. Uma das minhas perguntas é como manter ali a igualdade ou a justiça, né, na prática desses esportes. Então, só para a gente poder esmiuçar, né, o que o professor explicou. De forma geral, já há apostas regulamentadas através da Loteria Federal, né? Há uma diferença, porque como o professor bem pontuou, ela era explorada exclusivamente pelo Estado, né? Ainda é. A loteria é. Inclusive a loteria esportiva. Sim. Que você aposta lá que tinha zebrinha no Fantástico e tal. Que você aposta coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Sim. Então a loteria já era regulamentada, mas a princípio ela é explorada exclusivamente pelo Estado, né? Paralelamente, tinha a lei de contravenção penal, que está em vigor ainda, e que proíbe as demais apostas, né, que não são exploradas pelo Estado. Então, as apostas esportivas atualmente, né, a partir de 2018, elas começaram a ser regulamentadas aqui no Brasil. E elas foram autorizadas em 18. E por qualquer pessoa, não necessariamente pelo Estado, né? Tem essa grande diferença. Em 2018, veio uma lei que diz assim. É até interessante, porque já existiam as apostas esportivas do Brasil, o pessoal colocava os sites fora, né? Em locais permitidos, o pessoal apostava aqui em português. Em outros países, mas outros países, o governo falou assim, peraí, estão pagando imposto para lá, não estão pagando para cá. Deixa eu autorizar esse negócio aqui. E aí começaram a surgir uma série de casas de apostas esportivas no Brasil. Isso em 18. Entre 18 e 23, percebeu-se que o mercado, não sei se eu posso usar esse termo, até não vou usar num tempo pesado, mas o mercado ficou um mercado sujo pela falta de regulamentação. Faltava regulamentar. E aí, em 2023, houve a regulamentação. E precisa entenderem, para a gente poder entender o peso, o que significa as apostas hoje, em termos econômicos, dos 20 clubes da Série A, a gente tem seguramente 16 que tem como patrocinadores master uma casa de apostas. O Atlético é Betano, o Corinthians é Esportes da Sorte, e por aí vai. O Campeonato Brasileiro tem ali nos seus, que é um dos seus patrocinadores, né, um dos seus apoiadores, o Campeonato Brasileiro tem nas placas de publicidade casas de apostas. Casas de apostas têm inclusive dado nome a competições. E o name right. O Mercado Central de São Belo Horizonte, o Mercado Central de Belo Horizonte hoje tem o nome de uma casa de apostas. Então, as casas de apostas, elas realmente vieram com peso econômico muito significativo e com disposição para colocar dinheiro nesse mercado. Então, elas têm um peso econômico muito forte. Estamos falando do Brasil, mas isso é no mundo todo. Eu falo que a maior trilogia de todos os tempos é o De Volta para o Futuro. No De Volta para o Futuro, a gente vai acabar entregando a idade, né? No De Volta para o Futuro, 2... Eu não sei, não assisti não, muito antigo esse filme pra mim. Vocês são novos. O De Volta para o Futuro 2, ele... uma das histórias do filme é o cara que pega um almanaque esportivo, entra na máquina do tempo, vai para o passado, entrega o almanaque para o cara ganhar dinheiro com as apostas, né? Quer dizer, nós estamos falando isso, o De Volta para o Futuro foi gravado no início dos anos 80. O cara volta aos anos 60. Nos anos 60, as apostas esportivas já eram populares nos Estados Unidos. No Brasil, elas começaram a se popularizar nos anos 2010, 2015, 2016. Olha o hiato, de 60, são 50 anos. Elas chegaram aqui com bastante atraso, graças à internet, e vieram para ficar. Hoje, é interessante que a gente debate bastante a questão de regulamentação da internet. Né, rede social e etc. É impossível controlar a internet por mais que eu tente. A internet, você cancela aí o IP, você tem um VPN, você sempre tem uma forma de burlar a internet. Então a melhor forma de você administrar aquilo que chega pra gente pela internet é por regulamentação. E a regulamentação, ela traz benefícios para quem se enquadra no esquema. Então, as boas empresas, tudo que elas querem é uma regulamentação. Porque elas não vão concorrer com quem joga sujo no mercado. Então, essa regulamentação, que em 2023 ela começou a ser aplicada agora, o prazo para as empresas se adequarem aos requisitos venceu agora, no finalzinho de setembro. E aquelas empresas que não se enquadraram
começaram a ter uma série de dificuldades. Uma delas é não poder estampar sua marca nas camisas de time, por exemplo. Sim. Então elas pagaram uma fortuna e não vão poder estampar a marca. Não podem mais fazer propaganda. Sim. E por aí vai. Então essa regulamentação que veio em 2023, mas aplicável a partir agora de 2024, ela é boa para o mercado. Sim. Nós vamos falar sobre os aspectos positivos e negativos, mas antes, eu acho que vale a pena explicar, porque as pessoas estão estudando, algumas estão curiosas com relação a isso, e eu queria que você explicasse uma coisa um pouco técnica, que é o que foi regulamentado nessa legislação de 2018 e agora em 2023, foram as apostas de cota fixa. Então não é cassino, não é outro tipo de jogo, são apenas, aliás, até uma controvérsia. Tem gente que acha que cassino também foi liberado, a gente pode até falar disso daqui a pouquinho. Mas especificamente o que não tem dúvida, o que foi regulamentado são as apostas de cota fixa. O que é essa aposta de cota fixa para o pessoal que está tentando estudar e ainda não entende? A aposta de cota fixa é aquela que você aposta em um resultado definido e um resultado que não depende unicamente da sorte. Uhum. Então, tem um jogo lá, vai jogar Atlético e River, eu apostei no River, tá ali. Quanto que eu apostei? 100. São 100 Você já reais. sabe exatamente quanto você vai ganhar. Pronto. Essa cota fixa é isso. Eu já sei exatamente quanto eu vou ganhar e na proporção que eu vou ganhar. Uhum. Porque, vamos pensar no cassino. Eu joguei lá minhas pedrinhas. Uhum. Na roleta, por exemplo. O número que é o tradicional. O que eu vou ganhar depende do que as pessoas colocaram. Uhum. De pedrinhas. Sim. A própria loteria depende do número de apostadores. Por isso que eu sempre acho essa relação com a loteria. É um jogo de azar. Porque a gente vê que o Estado nada mais fez do que trazer o monopólio para ele. Vai ser outra história. Uhum. Já no jogo de futebol, as apostas variam não de acordo com o número de apostadores, mas com a probabilidade. Então, se eu tenho Atlético e River, esse jogo é até um jogo difícil, é ter um prognóstico. Mas se você pega um jogo, sei lá, Atlético Mineiro e Atlético pelo Campeonato Mineiro, quem apostar no Atlético vai ganhar numa proporção menor do que quem apostar no Atlético. Que a probabilidade do Atlético é maior. Mas você sabe exatamente qual a proporção. Gustavo, essa proporção pode variar? Até pode. Se eventualmente, por algum motivo, por alguma circunstância, o Atlético começar no prognóstico ali a receber mais apostas, eu posso ter um equilíbrio maior. E o Atlético passar a pagar menos do que o Atlético. Isso nunca acontece. Porque o apostador... e aqui a gente está discutindo a aposta esportiva, mas na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem apostas com variações não só esportivas. A gente tem aposta, por exemplo, em resultado de eleição. Nos Estados Unidos você tem aposta para quem vai ganhar a eleição, Kamala ou Trump. E em outras coisas também, né? Às vezes novela, filme. Final de novela, final de filme. Séries, né? Tudo. Apostam muito. Já vi. Só que quem aposta não coloca dinheiro para perder. Então, é muito fácil você identificar o que tem a maior chance de acontecer. Né? Então, vamos pegar os Estados Unidos. Hoje está até muito equilibrado. Mas se a gente começar a identificar nas apostas o Trump começar a pagar menos do que a Kamala, é porque tem algum indício factual que vai levar o Trump a ganhar aquela eleição. E o mesmo vale para o futebol. Ou a gente fala de futebol, mas aqui a gente aposta basicamente futebol. Outro dia eu vi uma casa de aposta fazendo aposta em vôlei. Mas os Estados Unidos apostam em futebol pouco, mas mais futebol americano, em beisebol, em basquete. Pode ser qualquer esporte. E as apostas dos Estados Unidos, você tem aposta, por exemplo. Futebol também tem. Você aposta quem vai ganhar em A ou B, você pode apostar, vai ganhar com uma diferença de quantos pontos? Sim. Né? No primeiro tempo, quem vai virar ganhando? Você pode apostar em outras variações ou variáveis ali no entorno do jogo. E as apostas, elas necessariamente vão passar para o prognóstico de que aquele que está apostando, o volume grande de pessoas que está a apostar, elas vão apostar naquele que tem mais chance de ganhar. E aí ele paga um pouquinho menos. Entendi. Então o Atlético e River. O Atlético está jogando em casa. Se a gente for buscar prognóstico nas casas de apostas, nós vamos ver que o River, possivelmente o Atlético vai pagar menos do que quem apostar no River. Por conta da probabilidade. Por conta da probabilidade. E a recíproca será verdadeira quando o Atlético for jogar fora de casa. Cruzeiro e Lanús, a mesma coisa. O Cruzeiro jogando em Belo Horizonte, provavelmente vão pagar menos que o Cruzeiro com a vitória do Cruzeiro em Belo Horizonte. Quando o Cruzeiro for jogar na Argentina, provavelmente essa lógica vai se inverter. É interessante
interessante, e agora tem uma casa de apostas, uma empresa de apostas aqui no Brasil que está fazendo um sistema de apostas com bolsa de valores. Porque como você tem essa flutuação, você pode apostar junto com um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas pode apostar em vários jogos e aquilo oscilar. Tem essas variações que são interessantes. Mas sempre quando você botar seu dinheiro, você vai saber quanto está pagando. Entendi. E você vai poder, inclusive, tirar o dinheiro quando você vê que mudou aquele prognóstico. Entendi. Isso é uma coisa interessante também na casa das apostas esportivas. Igual o pessoal faz day trade na bolsa, você pode fazer isso em casa de apostas. Entendi. Professor, ficou muito claro. Agora eu quero entrar numa outra questão que tem dado muita polêmica e muita discussão aí entre os doutrinadores, entre os juristas, que é a questão dos cassinos online. Os cassinos físicos, né, a gente não tem dúvida, não foram regulamentados. Mas há uma discussão se os cassinos online foram regulamentados. Por quê? Porque apesar dessa lei tratar sobre cota fixa, salvo engano no artigo 7º, ela conceitua o que é jogo online e dentro desse conceito a gente conseguiria abarcar esses jogos no formato de cassino, por exemplo, o famoso jogo do tigrinho. E queria saber do doutor. O doutor entende que houve a aprovação desses jogos também de cassino online ou só apostas esportivas? É interessante, todas as vezes que o governo vem, ou o Estado, né, vem regular ou regulamentar alguma atividade, seja por meio de lei, por meio de decreto, enfim, a gente sempre tem um efeito que é aquele efeito inesperado e não pretendido. Por isso que não se pode aprovar uma lei da noite para o dia. Tem que estudar. Por isso que não pode soltar um decreto, uma medida provisória da noite para o dia. Tem que estudar. A taxa de juros, por exemplo, que aumenta a taxa de juros, você segura a inflação, mas aí você dificulta a compra da casa própria, a economia fica mais desaquecida porque o cara não quer investir. Isso valeu também para os jogos. O clamor para a legislação foram as apostas esportivas. Mas era muito difícil você fazer uma norma de termos gerais, de termos genéricos, sem trazer uma definição. E a definição é muito mais abrangente. E, naturalmente, como o direito é uma ciência social aplicada, no tempo, no espaço e diante das demandas da sociedade, outras apostas, outros tipos de apostas ou de jogos que existem, passaram também a de certa forma, ser abrangidos por essa norma. Foram regulamentados. Foram, de certa forma, não vou dizer nem regulamentados, foram autorizados. Porque depois da regulamentação, quando ela vem lá em 2023, ela já vai mais direcionada para as questões esportivas. Mas você tem o famoso jogo do tigrinho, você tem o 777, né, que é acesso a Xvideos. O 777, você sabe que ele cresceu no Brasil. Eu não faço ideia. Isso não é brincadeira. O 777 é um jogo. É tipo aquela maquininha, tem um nome aquela maquininha, que as coisas vão aparecendo. Que é bem famoso em Las Vegas e tal. Você aperta e aparece frutas ou aparece... É isso. O 777 é isso. Só que qual foi o nicho deles de propaganda? Sites ligados à pornografia. Então eles estão muito fortes lá no Xvideos. Eles fazem propaganda nesse tipo de site. E agora eles estão tentando sair e para outras plataformas, mas eles ficaram tão ligados a esse público que as outras plataformas não estão... É interessante isso. Entendi. E eles são muito fortes. Criou estigma, né? Criou estigma. Entendi. E eles são muito fortes também. Então, também é um jogo que passou. Os cassinos online, o poker online, e aí vem uma série de outros jogos atrás. Então, e vou ter mais longe. Como a gente tem uma movimentação financeira cada vez mais significativa nesses jogos, sabe-se lá se de alguma forma a intenção não foi obliquamente acertar algum outro tipo de jogo para o governo poder também arrecadar. O que está certo também. Eu entendo que você tem uma atividade econômica realizada, você tem que tributar ela e tem que arrecadar. Mas, sem dúvidas, dá para defender perfeitamente a autorização para esses outros tipos de jogos. Então, assim, de forma resumida, a gente tem autorizado, assim, a princípio no Brasil, a Loteria Federal, os jogos de aposta online esportiva, mas esportiva também pode ser física, né? Acho que pode ser física, a aposta esportiva. Pode e os ser cassinos física. Exclusivamente online. E também tem as corridas de cavalo em local. Que essas nunca deixaram de ser. Até na lei de contravenção penal, né? Que é permitido se for nunca deixou de ser fisicamente, que era a tradição.
Então, e o são jogo essas do as bicho hipóteses. não aprovou na prova. Não tá aprovado. Que é o jogo que o pobre faz, o cara da comunidade. Esse não é aprovado. Bizarro, não dá para entender. A gente vê que as questões elas têm um aspecto extremamente circunstancial e oportunista e de interesse, infelizmente, do grande capital. Sim. Porque as apostas online, né, pensando nas esportivas, elas ganharam essa força toda porque elas atendem ao grande capital estrangeiro e quem que aposta? Hoje até popularizou, mas o volume de aposta é classe média e média alta. Sim. Nas apostas esportivas. Sim. E o jogo do bicho, que é a aposta de R$1, de 50 centavos, de R$2, esse continua sendo proibido e tolerado, né? Todo mundo sabe onde não jogar. Coíbe, né? Sonha com a sogra, vai lá e volta joga na cobra. Mas é triste isso. Aqui no Brasil tem muito disso, né? As leis, as regulamentações, elas são muito circunstanciais e muito específicas para aquele momento. A própria proibição dos cassinos ela foi circunstancial e com a motivação até, reza a lenda, religiosa em razão da nossa primeira-dama na época. Professor, uma outra questão que a professora já até introduziu, mas acho que vale a pena a gente aprofundar agora. Quais foram, né, citar alguns exemplos, algumas situações de benefício que essa regulamentação vai trazer para esse mercado, digamos assim, de apostas esportivas? É legal que a gente teve antes. O que as apostas esportivas podem trazer ou já trouxeram de benefício para a gente? Bom, a gente está numa fase, num momento mundial, né? A gente teve o grande fato da pandemia, e a gente costuma dizer que os grandes eventos eles servem de interseção para término de uma era e início de outra era. A pandemia ela foi um grande marco, e vai ser, por mais que a gente ainda tenha alguns retrocessos, mas vai ser um grande marco da virtualização das relações humanas. Antes a gente tinha muita ferramenta, mas tinha uma resistência das gerações X, dos baby boomers, e até ali um pouco dos millennials a esse excesso de virtualização. Os X, o Z não, a geração G já tinha muito. Mas principalmente o X e os millennials ali da primeira metade dos anos 80, com uma restrição ou com uma dificuldade muito grande para virtualizar. A pandemia falou, não, é possível fazer. Foi feito, a gente viu que deu certo, a gente viu que economizou. A gente anda pelas cidades, são lojas para alugar, são salas físicas fechadas, porque o home office virou uma realidade, o teletrabalho virou uma realidade. As pessoas passaram a se preocupar mais em estar com a família, porque passaram a estar com a família e trabalhar e viram que era possível e que era bom. Isso... E até adquirir coisa online. Eu raramente saio hoje em dia para comprar alguma coisa, eu compro tudo online. Nos Estados Unidos, eu vi isso tem pouco tempo, foi essa semana. É muito gostoso ir nos Estados Unidos e visitar as drogarias deles. Né? Walgreens, é uma delícia. O Walgreens e a outra, agora me fugiu o nome, que é imensa também, fecharam 25% das lojas esse ano. E estão estudando fecharem mais lojas, porque o americano já não compra mais fisicamente. O brasileiro, se a gente for parar para analisar, o comércio de rua, a exceção daqueles itens que você compra instantaneamente, normalmente alimentos, o comércio de rua está cada vez mais reduzido. Os shoppings estão virando showrooms. Você vai no shopping, conhece o produto, depois você chega em casa e pesquisa na internet com calma. Né? Então, essa virtualização, ela vai tirar do mercado uma série de atividades econômicas e traz outras. E uma dessas atividades que chega são as apostas online. Então, a gente precisa entender esse movimento até para o Brasil não ficar para trás. Porque se uma empresa quiser abrir uma casa de apostas online, se o Brasil não conseguir regulamentar, ela vai abrir nas Bahamas e vai vender aposta para brasileiro. Como sempre foi. E ao invés de patrocinar um time de futebol brasileiro, vai patrocinar um time de futebol do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, onde é permitido. Então, o primeiro ponto é esse. Era necessário autorizar para a gente não perder o trem dessa história. E essas atividades online, principalmente online, as apostas online,
só a pontinha do iceberg. Ainda vai vir muita coisa com isso que a gente vai precisar cada vez mais pensar na regulamentação. E aí vem a primeira função da regulamentação. Adequar aquela atividade à realidade social do país, atribuindo responsabilidades para aquelas pessoas que têm as casas de apostas. Então a gente pega, e é um exemplo muito legal, a história do X do Brasil. Mas tentando, né, não entrar em nenhum viés político, mas sendo assim, extremamente técnico. O que o X fez? Descumpriu uma ordem judicial. Se ela está certa, se ela está errada, não importa. Ordem judicial a gente aprende na faculdade. Não se discute, cumpre e recorre. Sim. O X tinha que cumprir. Não cumpriu. Foi multado. Não cumpriu. Sofreu bloqueio. E tirou do Brasil os seus representantes. E aí tem uma regra primordial, pelo menos a estrutura jurídica brasileira empresarial, que é: toda empresa estrangeira tem que ter um representante no Brasil. Se não tem representante no Brasil, não pode funcionar. Acabou. É a regra. Então isso é regulamentar, não é proibir. Mas é criar uma regra que precisa trazer segurança. Porque se o X gerar prejuízo para alguém, ele tem que ter como indenizar. Sim. Da mesma forma, as casas de apostas, se manipularem resultado, se oferecerem dinheiro para alguém, elas precisam ser responsabilizadas e tem que ter alguém para responder. E até para pagar quem ganhar, né? Porque esse era um problema que acontecia. As pessoas apostavam nessas empresas que não estavam aqui no Brasil, ganhavam e na hora de resgatar o dinheiro não tinha como resgatar. Então, isso é essencial, regulamentar. E aí as pessoas, infelizmente, a história das fake news. Outro dia eu ouvi uma frase que o brasileiro, ele foi educado, entre aspas, né? Virtualmente, ele aprendeu a acessar muito fácil, né? Minha mãe, minha avó, todo mundo hoje consegue acessar a internet com muita tranquilidade e vai em todos os lugares da internet. Mas elas foram educadas a acessar, mas não foram educadas a discernir o que é verdade. Né? Eu recebo ali toda hora coisa. Antes eu ainda palpitava, hoje eu até deixo passar. Não, porque agora, se acontecer tal coisa, vão invadir minha casa. Não, porque agora... A gente vê isso a todo tempo. Sim. Então, regulamentar, a gente tem que atribuir responsabilidades a quem é o vetor dessas informações. Isso não é proibir, é criar regra. Entendi. Né? Então, esse é o primeiro grande ponto da regulamentação. O segundo é buscar a vedação, a proibição, a dificultação da lavagem de dinheiro. Sim. A gente precisa entender o caminho desse dinheiro. Da onde que vem o dinheiro? E uma empresa constituída no Brasil sob as leis brasileiras, ela vai declarar imposto de renda, ela vai ter suas movimentações em bancos brasileiros, ela vai ter que enviar o seu balancete nos prazos legais. Sim. Então a gente vai entender o caminho desse dinheiro. Vai ter certeza que esse dinheiro é limpo, sim, que esse dinheiro ele não vem de origens ilegais. Aí vem um terceiro ponto. O que é o grande ponto do esporte? Por que o esporte é tão legal? O esporte é tão legal por causa da sua imprevisibilidade. Sim. Né? O mais legal do esporte, você vê, um jogo você não sabe quem vai ganhar. É o mais legal. Sim. Quando você tem maculada essa imprevisibilidade com uma possível manipulação de resultados, você mata o esporte. Sim. Então, todos os players do esporte têm que ficar atentos, e todos mesmo, torcedores, emissoras de televisão, patrocinadores, jogadores, clubes, federações, têm que ficar atentos, porque a manipulação de resultados ela mata o esporte. E essas empresas, estando reguladas, regulamentadas com as leis brasileiras, cumprindo as regras de governança e compliance, então não pode ter no conselho ninguém ligado ao esporte, não pode estar na diretoria ninguém ligado a... Você tendo essas regras mínimas de gestão e compliance e integridade corporativa, você permite essa atividade tão importante economicamente que ela funcione no país, ela tem tudo para trazer bons recursos, e a gente não pode esquecer disso nunca. Sim. A nossa arrecadação, ela pode gerar emprego para muita gente, mas ela tem que cumprir essas regrinhas para ela não gerar mais coisas ruins do que coisas boas. E tem um aspecto interessante que eu achei dessa regulamentação, que são a questão da participação do CONAR na veiculação dessas propagandas. Então, assim, não pode veicular em local em que criança tem acesso, né? Até para postar, terá que ser maior que 18 anos.
essa questão de ofertar um crédito para eles entrarem vai ser categoria proibido. de base não pode estampar. Então o Atlético tem a Betano na camisa, mas na categoria de base não. É outra marca. Essa questão também que vem em cigarro, nessas informações de que fumar mata, não sei o que, também pode ter nessas bets falando, olha, isso pode viciar, isso pode trazer isso. Então, o CONAR vai ficar acompanhando muito de perto. Tem uma doença reconhecida pelo OMS, agora tem uma doença. Ludopatia, acho que é ludopatia. Ludopatia. Depois a gente, o pessoal pode até comentar aí, mas acho que é ludopatia. É reconhecida pelo OMS, que é o vício exagerado em apostas. Sim. Que é o vício, como o vício do álcool, como o vício de droga. Agora, a gente com os vícios, a vida é tão difícil, então é importante os seres humanos também a gente poder ter nossas válvulas de escape. Então, proibir não é legal. Vamos regular, vamos educar, vamos ensinar. Então, esses vícios, todo ser humano é passível de ter um vício, álcool, droga, cigarro. A gente precisa regulamentar e ensinar. Mas o Felipe Neto e o Neymar recentemente fizeram propaganda de uma dessas casas de apostas que estão envolvidas nesse escândalo da Deolane e tal. Não tem problema fazer propaganda. Acho que não tem problema. Não vejo problema nenhum nisso. Está recebendo, é um trabalho, você não está fazendo nada ilegal. Agora, as propagandas, eu não sou muito fã do CONAR, não. Aí tem outras discussões. Eu penso que o CONAR às vezes exagera e não observa a realidade, mas é outro debate. Mas é importante o cara falar, por exemplo, o Rica Perrone, ele fala assim, e ele talvez tenha sido um dos primeiros do Brasil que faz propaganda de aposta quando nem era regulamentado aqui, ele fazia de uma empresa estrangeira. Ele fala, gente, aposta não é para você botar o dinheiro da feira. Não é investimento, né? É diversão. Você separou ali R$50 para você ir no shopping dar uma volta, tomar um sorvete, então ao invés de tomar um sorvete, você aposta. Agora, os R$50 você vai comprar o arroz, o feijão, o café, não aposto, não. Mas tem influenciador que trata como se fosse investimento. Isso. E não é, nunca vai ser. Não, o Brasil é tão bizarro. Até porque é uma atividade lucrativa. Se todo mundo ganhasse, não dava lucro. Quem mais ganha é a mesa. Sim, sempre. Sempre vai ser. Claro, a banca sempre vai ser. Mesmo às vezes, o pessoal lá fala muito, se você for aqui, você tira 50, você separa $50, joga, acabou, vai embora. Porque aquilo te vicia. E exatamente por isso que será proibida a partir dessa regulamentação eles oferecerem esse crédito. Olha, você tem R$300 para começar. Porque é isso que vicia, né? A pessoa começa, então não gasto nada para entrar. Aí entra com R$300 de crédito, aí começa a jogar, ganha, fica louco. Aí nunca resgata, porque tem expectativa de ganhar mais, enfim, no final começa a investir. Investir não, né? A apostar o próprio dinheiro. Uma vez, até um grupo de amigos, a gente falou assim, gente, vamos fazer uma brincadeira aqui, para fazer um dinheiro do churrasco no final do ano. Vamos juntar aqui, cada mês um faz a gestão da carteira, cada um bota X reais, vai fazer a aposta no final do ano, se sobrar dinheiro a gente faz um churrasco. Sim. É uma brincadeira. Agora, o cara botar isso para daqui no final do mês, comprar uma televisão, não funciona. Tem que ser vendido como entretenimento. É entretenimento. E como qualquer entretenimento, inclusive pornografia, tem efeitos deletérios no cérebro. Hoje, a tal da dopamina, né? Ela escraviza a gente. Sim. Professor, vamos começar a falar sobre isso, porque eu acho que é um dos pontos importantíssimos é falar sobre o aspecto negativo. Né? O aspecto positivo tem muita gente falando, né? A expectativa de arrecadação de imposto, a segurança para quem está apostando, essa regulamentação com relação à propaganda, tem muita coisa, tem muita gente falando a favor. Mas eu acho que uma justa contraposição não é entre regulamentar e deixar como estava. Eu acho que a justa contraposição é regulamentar ou efetivamente proibir e fazer operações e de fato coibir. Porque do jeito que estava não interessa a ninguém, né? Porque é exatamente o que interessa a muita gente. O problema é esse. Não, mas é exatamente, não interessa aos brasileiros no sentido de que... A sociedade brasileira não... Você perde a arrecadação, nunca, é muito mais arriscado, etc e tal. Mas o justo contraponto interessa aos players ruins. Eu tenho um amigo, inclusive tem uma das maiores sites de apostas do Brasil, tem sua sede administrativa de marketing aqui em Belo Horizonte, que é a Estrela Bet.
Ele sempre falou, Gustavo, eu estou para regulamentar logo. Sim. Porque eu estou disposto a cumprir o que for preciso para ficar. Eu não estou aqui para prejudicar o mercado, eu estou aqui pelo meu negócio, meu business. Sim. Porque com isso, se eu não vou citar nome, né? A gente cita para elogiar, para criticar, não vou. Essa XYZ, elas têm que sair logo, correndo. Elas não vão querer participar da regra do jogo, E né? as que ele citou não conseguiram a aprovação. Mas, concluindo a pergunta, então, assim, eu acho que a justa contraposição é regulamentar ou, de fato, tornar ilícita a atividade e coibir efetivamente, porque a gente não via nenhuma operação sendo coibida. Muito se fala, é impossível. É impossível coibir, é impossível, etc e tal. E a gente viu recentemente que o Twitter ficou fora do ar, né, com a aplicação de multa altíssima para quem usar VPN. E baixou a cabeça para o Brasil, respeitou a soberania, sim, pagou o que tinha que pagar para voltar. E mais, professor Gustavo, recentemente o ministro Haddad falou que vai montar uma super operação com a participação da Anatel para tirar do ar as empresas não regulamentadas. Ou seja, se tiver um esforço governamental, é possível coibir, né? Mas a minha pergunta né, o professor começou a falar e a gente acabou desviando um pouquinho. Eu corto tudo, eu sou doido. Os malefícios dessa atividade, né? Porque, como o senhor bem pontuou, a gente tem uma regulamentação que ora permite no Brasil, ora veda, e nós estamos no momento de autorizar e regulamentar. É melhor do que não regulamentar e não fazer nada, concordo. Porque recentemente teve uma questão interessante para a gente refletir sobre isso. A expectativa de lucro com as bets é de 2 a 10 bilhões ao ano. Só que no mês de agosto, o Banco Central soltou uma informação de que apenas no mês de agosto foram gastos 3 bilhões de reais apenas de Bolsa Família. E eles fazem esse link porque eles conseguem saber do cartão. Então, se a gente for olhar... É o cara que pegou o dinheiro do café, do arroz e comprou... Do Bolsa Família. Era uma verba, assim, alimentar. 3 milhões. Eles ainda estão até investigando se não é fraude, porque o valor realmente é muito robusto. Mas se a gente for olhar por esse aspecto, matematicamente, não seria tão viável assim, porque a expectativa de lucrar o Estado, né, contributo, é de 2 a 10 no ano. A gente perdeu 3 bilhões em um mês com Bolsa Família. Mas quem perdeu, quer dizer, foi a pessoa que perdeu o dinheiro dela, né? Mas isso, que o Estado deu com a finalidade de subsistência. E isso né? Acho que a gente tem que analisar isso aí sobre 2 pontos. O primeiro é sobre como o Estado brasileiro está fiscalizando ou viabilizando o uso de um dinheiro sim, que tinha esse objetivo, ou tem esse objetivo de sobrevivência. Tem até um pacote agora que parece que vão proibir a utilização do cartão do Bolsa Família. E o segundo, que é o que me chama a atenção, e aí tem que ser feito um estudo mais próximo, se quem fez isso fez por doença, vício, ou se fez porque não precisava do dinheiro. Porque pode ter alguém recebendo que não precisava. E aí seria o caso de fazer uma revisão em quem recebe a bolsa e tudo mais. E talvez até aumentar de quem precisa depois, sim, pega o dinheiro desse cara e joga para outro. Sim, sim. Né? Mas existe esse aspecto negativo, né? Você começou a falar sempre do tem. Da doença. É uma doença. Isso destrói família, pessoas morrem, suicídio. Isso é no mundo inteiro. Isso é um viés negativo. O cara passa a vender igual droga. Vende coisas dentro de casa para sustentar o vício. Gente perde o emprego. Fica jogando. Gente que se endivida vai pedir para o chefe adiantamento. Sim. E é algo, professor Gustavo, que o Estado tem que levar em conta na hora de regulamentar. Precisa levar. Por quê? Porque isso vai gerar um custo também com o gasto em saúde pública. É um custo social. Sim. Você está fazendo mal para o povo, sim, é um custo social. É por isso que não pode ser livre. Tem que ter o controle. Eu gosto de algumas medidas, eu gosto de algumas medidas educativas. E o Brasil, eu falo que o Brasil, quando ele quer fazer uma coisa bem feita, ou quando dá na telha de alguma coisa ser bem feita, o brasileiro e o Brasil é capaz de fazer melhor que qualquer um no mundo. A gente tem aqui no Brasil a campanha de tabagismo. O que foi feito no Brasil, com calma, com paciência, com educação, com intervenções mínimas ao longo de anos, a minha geração talvez tenha sido a última geração em que alguém ainda fumava.
As gerações seguintes, elas pararam de fumar. As pessoas mais velhas, né, os baby boomers, foram parando de fumar por pressão dos filhos. Sim. Né? Quer dizer, e com a indústria tabagista, que também gerava milhões de impostos, etc, etc. O mesmo vale para o combate à AIDS. Deixa eu fazer Claro. um parênteses, sem perder o seu ritmo aí do seu TDAH. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa com o vape, que é uma coisa que não é regulamentada. Né? E essa questão da regulamentação está proibido. E as pessoas estão usando. E aí a questão, será que não seria caso de regulamentar e fazer o que fez com o cigarro? Mas é uma discussão para outro capítulo. Eu acho que regulamentar tal como a maconha. Regulamenta. Mas vamos voltar. O HIV. O que o Brasil fez com o HIV, o Brasil tem o melhor resultado em combate à AIDS do mundo. Distribuição de preservativo, educação nas escolas. Né? Aí a gente vem no século 21, né? 2021, os caras discutirem educação sexual na escola. Tipo assim, como se a gente tivesse 100 anos atrás. Sim. A educação sexual nas escolas é um vetor no combate a doenças venéreas. Sim. É óbvio que é. E o Brasil conseguiu, né? Teve lá na minha época lá a campanha do Braulio. Vocês são jovens, mas eu tenho certeza que o pessoal mais velho vai lembrar. Que era uma propaganda que inclusive depois tiraram do ar, porque os Braulios ficaram chateados. Que tinha um rapaz conversando com a genitária dele e chamou ela de Braulio. Ah, não, porque se eu for no carnaval, tem que botar uma roupinha no Braulio e tal. Mas o trem, naquela época não tinha esse termo, viralizou. O uso de preservativo, que antes era visto como absurdo, que botar preservativo eu sou homem e tal. Hoje, todo mundo usa. E a campanha para naturalizar as mulheres terem o preservativo na bolsa, né? Então, o Brasil fez tudo isso muito bem feito. E a gente pode fazer um trabalho muito bem feito também com as apostas. Educando a população. O brasileiro não é burro. Agora, é preciso ter vontade política. E essa vontade passa muito pelo que você falou. Do que é interessante, do que é importante. Se eu quero realmente ter isso aqui. Né? É impossível você simplesmente proibir a venda de cigarro. Como é impossível você obrigar todo mundo a usar preservativo. Mas, gradativamente, a população foi educada e tudo funcionou muito bem. Então, esse eu penso que seja o caminho para a gente trabalhar com as apostas. Eu defendo muito essa linha da educação. Eu tenho alguns estudos muito profundos sobre violência no futebol e no estado de futebol em geral, e eu sempre trabalho muito a linha da educação. E essa história do HIV, também do tabagismo, mas do HIV principalmente, eu sempre trago a baila, porque ela, de fato, mostra pra gente que é possível educar a população com pequenas coisas, né? É aquela foto horrível que tem nas costas do cigarro. Por isso que a história tem que ser muito bem analisada, muito bem lida, e aí o mundo vai pegando carona. A forma que eram os principais patrocinadores de Fórmula 1? Indústrias de cigarro. Porque o que a indústria de cigarro queria? Mostrar que aquilo era para os esportistas. Você vê a propaganda de cigarro, aqueles homens bonitos, né, aquelas mulheres bonitas, Hollywood, emoção para valer, os caras praticando esporte radical, como se aquilo, o cigarro fosse sinônimo de saúde. E nunca foi. E aí eles começaram a falar, opa, peraí, isso é mentira. Se você propaganda de cigarro, você não vai poder botar um cara fazendo esporte fumando, porque cigarro e esporte não são a mesma coisa. É isso que a gente tem que trabalhar. Nas bets. Aposta em jogo não é investimento. Então o brasileiro tem que ser educado também que não se ganha dinheiro rápido e fácil. Quem ficou rico com isso? Quem está por trás, quem está nos bastidores. Agora, tem que mostrar. Existe algum apostador que ficou rico sendo apostador? O cara ganhou no máximo o dinheiro que ele comprou na televisão, se muito. Eu duvido. Eu aposto aqui. Quem prova, ninguém ficou rico fazendo a loteria, ok, né? Porque vem uma bolada e tal. Mas tem uma regulamentação estatal. E ainda assim, tem um percentual altíssimo de gente que ganha o dinheiro e quebra depois, e perde depois, que não tem educação financeira. Que aí é um outro lado da moeda. Então, a gente tem que aproveitar o momento que está quente, porque o Brasil, já falei isso aqui, gosta muito de circunstância. A hora que sair da manchete, deixar de ser o mais legal... Tirou o foco, eles vão deixar rodar e vão para um outro tema. Então a gente tem que aproveitar que o tema está quente e trabalhar isso agora. Espero que o tema continue quente por muito tempo, porque essas casas de apostas, ou essas bets, elas estão importando muito dinheiro no esporte. A maioria dos clubes tem ali as marcas estampadas e tal.
A Estrela Bet, ela tá em mais de 15 clubes. A Seleção Brasileira de Futsal, campeã do mundo, é patrocinada pela Estrela Bet, que é uma empresa de apostas. O jogo lá, quem acompanhou, tinha lá DX alguma coisa, uma empresa estrangeira, também de aposta, tava lá. Sim. Então a gente precisa realmente aproveitar que a história está quente, pegar o trem da história e mostrar para a população. Acho que o dever de casa está sendo bem feito. Eu tenho comentado com os entrevistados que vêm aqui e como está havendo conflitos, né, discussões, né, seja no STF ou enfim, ou no próprio Poder Legislativo, sobre esse conformar dos direitos, entre o direito individual de usar maconha, de jogar, enfim, ou qualquer outro individual, aborto, por exemplo, e de outros direitos, saúde pública e etc e tal. Tem um caso engraçado que deu certo, que foi o caso do cinto de segurança. Na época em que se tentou regulamentar a utilização do cinto de segurança, foi um verdadeiro escândalo, porque todo mundo alegou o direito individual de usar, de poder usar ou não cinto. Então, se eu morrer, o problema é meu. Né? O que eu causo no outro de não usar o cinto? Nada, a consequência é só minha. Mas o Legislativo bancou. Do Maluf no Roda Viva, que ele fala isso. Tem. Mas o Estado bancou, o Legislativo bancou, a regulamentação entrou em vigor e hoje em dia, falo de mim pelo menos, eu não tenho coragem de sair sem cinto. Nem colocar meus filhos sem cadeirinha, etc. Foi também uma educação. Virou um hábito. Você entra, virou um hábito. Virou um hábito. Uma educação através de uma regulamentação restritiva de que Então, existem exemplos também. E teve toda uma campanha por trás também. E os números também, as estatísticas mostraram, né? Que o número de mortes que se reduziu por acidente. E você tá falando de que não pode afetar o próximo? Pode. Primeiro, é o custo com a saúde pública de quem sofre acidente vai para o hospital público. E segundo, é que, se a gente for pegar na física lá, eu não sou muito bom em física, eu nunca fui. Mas uma pessoa, por exemplo, você está com seus meninos no carro, sem cadeirinha, né? Ou na cadeirinha solta. Caso eles não querem pôr, né? Deve ser uma luta, todo pai passa por isso, né? Se você dá uma freada mais brusca, a 50 km por hora, a velocidade que ele é arremessado, ele é capaz de te matar. Morre ele e você. Sim, é possível. Agrava o acidente, né? Agrava o acidente. Sim. Então, dependendo de como uma pessoa é arremessada e etc., você pode machucar outras pessoas com a velocidade do seu corpo, e é verdade. Então, esse contraponto entre direitos individuais e afetar outros direitos é complicado, porque também isso existe nessas apostas esportivas, né? Porque é o que a gente falou, o Estado vai gastar, se as pessoas ficaram doentes, as pessoas que se endividam, né? Pode trazer um impacto para a família, e etc. É interessante, a gente vai lembrando, né? Provavelmente vocês não vão lembrar, mas além do cinto, a gente tem a história da lâmpada. Quando começou a ter um apagão né, nos anos 90, 98, sei lá, começou aquele movimento do carro para trocar a lâmpada incandescente. Na época não era LED ainda não. Era um outro nome. E todo mundo foi gradativamente trocando as lâmpadas para economizar energia elétrica. Quer dizer, o brasileiro, eu falo muito, gente, a gente não pode subestimar a inteligência do brasileiro. Porque o brasileiro é capaz de fazer coisas belíssimas quando bem direcionado. Com qualquer nação, com qualquer povo, né? E por isso que eu acredito nas apostas. Umas coisas que eu falei assim, vamos proibir. Eu falei, gente, não vamos proibir. Porque não vamos chamar o brasileiro de burro, que o inglês é capaz de ser educado e o brasileiro não é. Não. Vamos tentar educar, regulamentar. Informar, né? E funciona, só que não é da noite pro dia. Pra gente se educar. Sim. Pega alguma coisa que você faz, todo mundo que faz alguma coisa que é deletéria pra você, ou toma muito refrigerante, ou bebe demais, ou fuma vape, ou não faz atividade física. Como é difícil pra gente se educar e começar essas atividades? Né? Agora imagina você fazer um país de 250 milhões de habitantes seguir uma linha. Isso demanda tempo, demanda investimento. Vamos errar muito. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo. Mas uma hora a gente alcança aqui. Você vê que sem planejar, nós chegamos em 4 campanhas educativas que funcionaram muito bem. Tabaco, HIV, cinto de segurança e a lâmpada. É possível fazer. Agora tem que ter vontade, os caras têm que querer mexer. E às vezes desagradar algumas pessoas, né? Como preservar a integridade do esporte a partir dessa Não regulamentação? é o match fixing. Essa é a pergunta de $1 milhão. É muito difícil.
Porque você já introduziu bem, né? Porque se perder... Acabou. Né, Acabou. Essa dúvida de quem vai ganhar, né, essa expectativa, acabou o esporte, ninguém assiste mais. Hoje em dia já existe essa dúvida. Eu tenho, por exemplo, minha mãe, ela fala, eu não assisto o jogo porque eu não acredito mais. Né? Então já tem essa dúvida. Então, agora, então, pode ser que isso surja ainda mais. Não, eu até posso falar, pelo amor de Deus. Como é que chama sua mãe? Glorinha. Glorinha, pelo amor de Deus, não, se tivesse manipulação de resultado... Ela é atleticana. Ainda mais, se tivesse manipulação de resultado, eu não estava aqui hoje, eu não mexia com esporte, com futebol. Então, te garanto que não tem. Agora... Como manter assim? Como manter assim? E é claro que as pessoas... Todo mundo tem seu preço. Então, a gente teve no ano passado um escândalo no Brasil de atletas... teve um zagueiro do América aqui que estava no Santos, um baita zagueiro. Um cara com tudo para explodir. Foi banido do futebol porque foi envolvido. E sabe qual que é o problema da aposta? E esse é um ponto que na regulamentação dava para trabalhar. Por exemplo. Faltou regulamentar melhor. Olha o seguinte. Imagina um cara vindo para você e fala assim: eu vou te pagar 20 mil reais pra você fazer um gol contra. Você fala assim, cara, 20 mil reais botar. Não, você vai me queimar, não quer. Não, eu vou te pagar 20 mil reais pra você chutar a bola pro escanteio. Não vou prejudicar ninguém. Pode chutar pro escanteio, mas pode ser que ninguém perceba nada. Que foi sem querer. Ou então você tomar um cartão amarelo, com a casa do Lucas Paquetá. Um cartãozinho amarelo, eu reclamo demais, não vai dar prejudicar ninguém, tá tudo certo. Isso é apostável. Eu posso apostar quantos cartões amarelos. Na Inglaterra, você pode apostar um minuto que alguém vai tomar um cartão amarelo. Para quem vai ser o primeiro escanteio. Isso é mais difícil controlar, né? Então, talvez uma regulamentação seja, vamos apostar só no resultado. Ganhou, perdeu, diferença de gols e empate. Pode ser um caminho. Agora, os jogos que estão nos holofotes, é muito fácil fiscalizar. Porque vai ter Atlético e River. Quantas milhões de pessoas vão assistir o Atlético e River? Sabe onde que é difícil? Na segunda divisão do Campeonato Mineiro, que ninguém assiste. No Sub-20, que ninguém assiste. Só quem participa ali é que às vezes não tem tanta voz para poder reclamar. Toda hora aparece um jogo assim, o jogo ficou... Outro dia apareceu um 33-0. Tem uma coisa errada. Não tem como o jogo de futebol ter 33 gols. Acho que nem foi no Brasil. E, se você busca... Por exemplo, a Federação Paulista de Futebol tem um canal no YouTube e ela transmite, se não forem todos, são quase todos os jogos, as competições dela, desde o Sub-15. Então transmite lá Ferroviária de Araraquara e São Bento, pela Sub-15. Tem muita gente assistindo, tipo, sei lá, 4 mil pessoas. Desculpa, não tem 4 mil pessoas que não vê o Sub-15 de Ferroviária e São Bento. Alguma coisa errada tem. Aí na hora que você busca, tem uma gente da Ásia vendo. Tudo bem, pode até ter gente que está estudando atleta para poder investir. Ok, faz parte. Mas é possível ter aposta nesse jogo. E aí, como é que faz? Tem um cara de aposta bem famoso, tá tendo uma série no Netflix, da Netflix, chama Untold, a série. A série é uma série de documentários. Essa série é legal pra caramba. É uma série de documentários. E um dos episódios, eu não vou me lembrar o nome agora, óbvio que não, que é um jogo real, um jogador de basquete universitário que estava despontando como o melhor jogador universitário de algumas temporadas, tudo pronto, encaminhado para ele ter NBA e explodir para time grande e tal. O que começou a acontecer? Um cara chamou e falou assim aqui, eu vou te dar $10 mil para você... E ele era tão bom, isso é interessante, ele era tão bom, e o time dele destoava tanto dos outros que ele conseguia controlar. Então ele apostava assim, seu time não pode ganhar por mais de 10 pontos. Aí o time dele fazia 10 pontos, ele começava a errar arremesso, ele começava a não passar a bola, ele começava a dar um jeito. E à medida que o negócio foi andando, eu falo muito que ato ilícito, às vezes é o boi na cerca. Você faz uma vez, ninguém falou nada, faz duas, faz três, você derruba a cerca e vai a boiada fazendo um monte de coisa. Ele achou interessante que estava ganhando dinheiro fácil ali, ele contactou um colega, um outro. Daí a pouco tinha meio time fazendo isso. Acabou com a carreira de todo mundo. O cara... Tinha muita expectativa. Muita expectativa. Era um cara foda, assim. Não é contra não, mas era um cara para explodir. E não aconteceu. O FBI pegou, prendeu todo mundo. Os Estados Unidos não tem muita conversa e tal. Então, era no universitário, não era na NBA que tem mais visibilidade. Apesar de que o universitário tem muita visibilidade lá também. Né? Então, a gente tem que ficar atento a todos os jogos,
das categorias menores às maiores, em termos de idade, ou das categorias maiores em termos de importância às menores em termos de importância, porque é possível haver. E os complexos que você também já falou, né? De o dirigente não ser só... Claro, são regras mínimas regulamentadas. Agora, tem coisa que tem que ser caso de polícia, que é com investigação, que é com escuta, senão não descobre. É um escanteio. Não tá tendo uma CPI Tá tendo uma CPI, mas é uma bobagem, porque... mas acho que era para árbitro, né? O John Textor deu uma entrevista falando que o Campeonato Brasileiro é manipulado. Aí outro dia foi um cara lá nessa CPI... Eu vi. Se a gente fosse um país sério, esse cara tinha que estar preso no dia seguinte. Porque não, eu mesmo manipulei. Né? E eu acho que nem o pessoal levou muito a sério esse cara, porque não é assim. Agora, tem situações, gente, que aí eu vou falar até pra Glorinha de novo, e que às vezes a gente percebe no dia a dia. Por exemplo, vai jogar Atlético e Flamengo a final. O Flamengo tem a maior torcida do país. O Flamengo está no Rio de Janeiro, perto da CBF. Na dúvida do árbitro, se ele erra em favor do Flamengo, se ele erra em favor do Atlético, ele é um ser humano, né? Errar é possível. Na dúvida, qual erro vai dar menos confusão na cabeça dele? Flamengo. Errar em favor do Flamengo. Claro, claro. Poderio financeiro, econômico, de torcida e tal. Então, a gente não pode esquecer que o árbitro é ser humano. Só é, mas porque esses times têm a maior torcida, estão nos maiores centros econômicos. Eles vão trazer aqui para Minas Gerais. Tem uma final do Campeonato Mineiro, o Léo talvez vai lembrar ali, eu não vou lembrar o ano. Atlético e Caldense. Eu acho que foi 2014. Atlético e Caldense a final. Atlético, acho que eu não me lembro se ele perde o primeiro jogo para Caldense ou se o Atlético ganhar aqui no Mineirão. O Atlético ganhou de 1-0 gol do Ju. Gol impedidaço. Aterrou, era para Caldense ser campeão mineiro aquele ano. E por quê? Se ele anula o gol, na hora ele não tem certeza se ele está certo. Se ele anula o gol do jogo, o Atlético perde o Campeonato Mineiro para Caldense por um gol mal anulado dele, a vida do cara acaba, ele nunca mais apita jogo de time grande. Não quer dizer que ele tenha sido manipulado, né? Não, mas na dúvida. Então, gente, isso é da vida. É o cálculo de risco. Se ele erra ali em favor do Atlético, como foi o que ele fez, ele errou mesmo em favor do Atlético, ninguém me lembra. Porque a Caldense é pequenininha. Sim. Então, quando a gente faz quando a gente transporta para a realidade do futebol mineiro, a gente vê que isso funciona aqui também. Sim. Né? Teve um ano, foi 2016, final da Libertadores, Grêmio e Lanús. Tinha um movimento, igual está tendo agora para o River ganhar a Libertadores, tinha um movimento para o Lanús ganhar a Libertadores. O Lanús tinha reunido a galera na Argentina, montado um time de bairro, tava mole. Aí joga a final Lanús e Grêmio. O Grêmio faz 1-0. No último lance do jogo, o jogador do Grêmio, acho que foi o Jael, só foi um pênalti ridículo. Era pênalti, estava 46, 40, era pênalti. O árbitro, ao invés de dar o pênalti, aponta para o centro do jogo e acaba o jogo. O Grêmio ir para a Argentina ganhando de 2-0 para jogar o segundo jogo era um esquema. O Grêmio foi para a Argentina ganhando de 1-0 só. O que o presidente do Grêmio fez? Chamou a imprensa, xingou todo mundo, foi para o Paraguai, falou, eu vou ficar aqui vindo na Conmebol todo dia até o próximo jogo. Eu quero mostrar que eu tô aqui, não vou deixar eu me roubar isso. Ficou lá fazendo pressão. Imagina o árbitro, para entrar no dia seguinte. Ele vai entrar e falar, cara, esse cara fez tanto barulho lá, porque se eu errar pro Lanús vai dar problema, se eu errar pro Grêmio também. Entendeu? Sim. Então eu acho que isso funciona nesse sentido. Sim. O cara é ser humano, então ele tem medo, ele tem o emprego dele, sabe? Acontece, é ser humano, não tem jeito. Mas, Glorinha, de maldade não tem não, pode ficar tranquila. Pode assistir seu jogo do Galo em paz aí, que não tem isso não. Professor, foi super produtivo, uma pena acabar. Eu queria, antes de encerrar, que o professor olhasse para as câmeras, desse os seus recados, onde o pessoal pode te encontrar, pode te seguir. Vocês vão me encontrar sempre na Arena MRV, principalmente jogo importante do Atlético. Adoro mata-mata, odeio pontos corridos. Acho pontos corridos o trem mais chato do mundo. Mais emocionante. Isso é um outro debate, é muito mais emocionante. Eu falo que desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser pontos corridos, em 2003, a gente nunca mais ganhou a Copa do Mundo. A Copa dos pontos corridos. Nas redes sociais, todas elas, @GustavoLPSouza. Eu que agradeço, foi ótimo. Aí eu vou bebendo, vai falando, também acabou. Foi ótimo, valeu, obrigado. Espero ter esclarecido alguma coisa. Esclarecedor. Pessoal, agradeço pela sua companhia. Se você gostou do conteúdo, compartilha com quem você acha que vai gostar de assistir esse episódio. Continue nos seguindo
e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.